E saiu a informação que projeta o futuro do Vasco. Admar Lopes tomou decisão. Plano urgente e Fernando Diniz tem grande dor de cabeça. Você que está aí do outro lado, chegou aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Meu nome é Lineker Biondi e estou aqui para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você vai ficar sabendo de tudo aqui no canal destinado exclusivamente só para você. Então você que está aí do outro lado, eu peço humildemente a sua inscrição aqui no canal. Estamos batendo a meta dos 100 mil inscritos e falta a sua, né? Ou você que já é inscrito, dá uma olhadinha ali embaixo, confira. Botãozinho inscrito, inscreva-se ali, vai ali dar aquela olhada para ver se realmente você está inscrito aqui no canal, beleza? Peço também humildemente o seu like, porque hoje vamos falar muito sobre o plano traçado na diretoria do Vasco, já está tudo certo, vai ser feito dessa forma e a gente vai falar bastante sobre isso. Outra coisa, vamos falar também sobre o jogo contra o Botafogo amanhã. Rapaz, não deu nem para respirar. O Vasco amanhã encara o Botafogo com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, árbitro escolhido pela CBF ontem. Falamos muito sobre o jogo, sobre o árbitro, enfim. Você que acompanha a gente aqui já está sabendo de tudo. E a gente vai trazer hoje muito mais detalhes para você ficar por dentro de tudo. Beleza? Mas antes eu deixo uma dica de ouro para você e vou deixar mais uma vez a dica da Estrela Bet. A Estrela Bet, que é nossa parceira aqui do canal, quer dobrar o seu primeiro depósito. É isso mesmo, você já vai sair dessa plataforma que você está aí para a Estrela Bet, dobrando o seu primeiro depósito e contando com as melhores odds do momento. Lembrando, né, que a Estrela Bet, ela traz também para vocês alguns benefícios. Você indicando o link que está ali no primeiro comentário fixado, a cada amigo que for convidado por você, você ganha R$20. É isso mesmo, convidou 100 amigos, R$2.000. Convidou 1.000 amigos, R$20.000. E assim vai. Então tá nas suas mãos para você arrebentar aquela pratinha trabalhando também com a Estrela Bet, beleza? Lembrando, palpites esportivos na plataforma com responsabilidade para maiores de 18 anos e eu peço e sempre aviso, não é uma forma de ficar rico, não é uma forma de ficar milionário e não é uma forma de trabalho, é entretenimento, beleza? Contando com a sua responsabilidade, vamos ao que interessa? Deixe seu like, se inscreveu? Solta a vinheta, bora pro vídeo. E saiu a informação que projeta o futuro do Vasco. Admar Lopes tomou decisão, plano urgente. E o técnico Fernando Diniz tem dor de cabeça para o clássico contra o Botafogo. Você que está chegando aqui no canal destinado a você, torcedor vascaíno, é exclusivo para você. Se você não é vascaíno, já pode sair, porque aqui a informação é do Vasco. Aqui o bate-papo diário, 3 vezes por dia, é com vascaínos, a informação sobre o Cruz Maltino. E é claro, você que é vascaíno, eu peço para deixar o like. Você que não é, pode vazar, não tem problema nenhum, porque aqui é destinado para você, torcedor do Vasco. E vamos falar de Vasco aqui. Bom, olha só, hein? Plano traçado. Admar Lopes tomou decisão. Vai contratar jogador para o ano que vem. E ó, eu vou falar um negócio para você, hein? Vou revelar aqui o primeiro passo da diretoria em negociação que pode já começar e no final do ano esquentar para que as coisas aconteçam, hein? E eu vou falar para você que isso pode evitar uma grana, um desperdício de um dinheiro. Você vai entender do que eu estou falando, porque eu vou direto ao assunto falando sobre essa questão envolvendo o plano da diretoria, Admar Lopes tomando a decisão e vai fazer a proposta. Bom, o Vasco tem 3 jogadores que vêm se destacando no elenco. 3 deles que vêm sendo jogadores emprestados de clubes do exterior para o Vasco. São eles: Carlos Cuesta, que é o plano da diretoria de começar uma negociação agora referente à contratação de imediato dos planos, né, de aquisição de direitos econômicos. O Carlos Cuesta já inicia esse período de negociação, né? Lembrando que Robert Renan, do Zenit, e Andrés Gomes, do Rennes, também tem a mesma pauta. Mas o Admar Lopes tomou a decisão e vai buscar a contratação de Carlos Cuesta junto ao Galatasaray. Jogador que chegou por empréstimo ao Vasco, empréstimo pago, né? O Vasco pagou cerca de 4.700.000 reais para contar com o jogador e para o Vasco estender, prorrogar esse empréstimo até o final do ano que vem, até o final
de 2026, o Vasco terá que desembolsar cerca de 9.700.000 reais para contar com essa prorrogação contratual. O que a diretoria do Vasco está pensando nesse momento? Existe uma opção de compra no contrato do Carlos Cuesta que prevê aí um valor de 36,6 milhões de reais para contar com o atleta. A ideia da diretoria do Vasco é antecipar essa compra para não precisar pagar 9.700.000 reais de prorrogação de empréstimo. A ideia da diretoria é: o Carlos Cuesta já faz parte dos planos, o Carlos Cuesta já é o jogador a ser encontrado, o Carlos Cuesta chegou e tomou conta da sua posição, do setor defensivo, e é prioridade no Vasco. Então, para não precisar utilizar-se de 9.700.000 reais para prorrogar o empréstimo do jogador até o final do ano que vem, a ideia já é acionar a opção de compra logo nesse finalzinho de 2025. E óbvio, os planos, as estratégias e as negociações devem começar muito em breve, porque a decisão já foi tomada e o Vasco vai economizar, né, esse valor de prorrogação de empréstimo. Não precisa, vai direto na opção de compra e já resolve, já que o Carlos Cuesta se faz muito necessário para essa equipe, comandada pelo técnico Fernando Diniz. Eu queria saber a sua opinião sobre o teor dessa negociação e, claro, você contrataria Carlos Cuesta? Bota lá nos comentários a sua opinião. Lembrando que o plano A pode ser o colombiano, já que Robert Renan e Andrés Gomes também devem ter o mesmo destino traçado pela diretoria do Vasco, a aquisição dos direitos econômicos desses atletas também que não pertencem ao Vasco, estão por empréstimo. Então, tá traçado, o plano é esse, o plano é urgente. Bom, olha só, hein? O Vasco encara amanhã Botafogo no estádio Newton Santos, não deu nem para respirar, né? Amanhã já tem jogo e o Diniz conduz nessa manhã, né, de terça-feira, o treino de preparação final para o jogo contra o Botafogo. Período bem curto, né? O Vasco que treina nessa manhã, à tarde não tem treino, já se concentra para o jogo de amanhã contra o Botafogo no estádio Newton Santos, jogo com o Bruno Arleu de Araújo sendo o árbitro da partida. O Botafogo também com muitos desfalques e o Vasco com desfalques muito importantes. São eles: Paulo Henrique, lateral direito, recebeu o 3º cartão amarelo. O outro que também vai por suspensão também pelo 3º cartão amarelo é Nuno Moreira. Muito provavelmente Puma Rodrigues deve voltar, né, à equipe titular, só que pelo lado direito, né, pela lateral direita, e o Ryan deve cair para o lado do campo junto com o Andrés Gomes, né, um ponta direita e um ponta esquerda, e o Pablo Verratti voltando à equipe titular. Essa deve ser a ideia do técnico Fernando Diniz. E olha, temos mais uma grande preocupação, e ela se chama Cauã Barros, jogador que, segundo Fernando Diniz, sentiu dores, né, ali acabando o primeiro tempo, foi pro vestiário sentindo dores, o Diniz pediu pro jogador ficar, o jogador ficou, foi substituído, saiu mancando, preocupa para o jogo contra o Botafogo. O Cauã Barros, que é um dos principais pilares, né, do meio-campo do Vasco ali como volante nessa equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. Sem o Cauã Barros, o Hugo Moura deve recuperar a vaga como titular para dar mais consistência ao setor, né, onde o Barros atua. Eu acho que o Diniz peca ao deixar no último jogo contra o São Paulo o Tietê como titular e o Hugo Moura no banco. É muito importante a presença de Hugo e Barros, e já deu certo, para dar mais liberdade aos laterais, mais liberdade ao Coutinho e ao setor ofensivo. Você coloca à frente da sua zaga ali 2 volantes de muita pegada, 2 volantes de marcação. O Barros, saindo um pouco mais para o jogo, também consegue fazer um box-to-box, né? Área a área, intermediária a intermediária, de uma forma também bem interessante. Bom, vamos ver o que o técnico Fernando Diniz vai fazer caso o Barros vá para o jogo. A ideia, obviamente, é poupá-lo caso tenha algum risco de lesão, mas ainda não está definido. O Barros é um provável desfalque. Se for desfalque, o Hugo Moura retorna com toda certeza ali para fazer a dupla de volantes. Estranho, né? No último jogo, o Matheus Carvalho entrou na partida, né, e o Hugo Moura ficou de fora. Uma dúvida também do torcedor é o Paulinho Paula, né, mais uma vez de fora da lista dos relacionados. A respeito do Leandrinho, eu fiz a pergunta para o técnico Fernando Diniz. Você que acompanha aqui o canal já acompanhou a pergunta com toda certeza, uma pergunta muito direta sobre a presença do Leandrinho ou não. Se você não acompanhou, permaneça com a gente aqui para estar acompanhando tudo e não perder nada, né? Bom, é isso, jogo contra o Botafogo, plano traçado. A gente daqui a pouco volta
com mais informações, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. E olha, a capa, né, que está se despedindo do Vasco para a entrada da Nike, né, promete a última camisa para marcar a história, hein? Parece que vazou, né, uma camisa aí com o Djibril Cissé vestindo, né, a camisa do Vasco. Uma ideia bem conservadora, né, bem sem muita coisa, sem inventar muita coisa, mas de uma forma diferente. Talvez seja essa finalização de passagem, mais uma da capa pelo Vasco, né? Enfim, vamos acompanhar. Estou na expectativa de ser algo bem legal. Rapaziada, obrigado pela sua presença. Peço para você humildemente, o seu like me ajuda muito, faz eu voltar aqui sempre e eu sempre vou voltar. Então, deixe o seu like. Vamos fazer assim, todos os dias, like dado, informação dada, opinião dada e muito mais. Beleza? Muito obrigado pelo seu like, um forte abraço. Saudações vascaínas.